Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana repleta de acontecimentos importantes e que certamente vão fazer com que as gerações futuras, quando olharem para esse tempo, fiquem em dúvida se de fato aconteceram essas situações que nós estamos presenciando ou se estão ali diante de uma obra de ficção científica ou de um conto de surrealismo, né? Pois bem, nós vamos falar de várias questões aqui que a gente já tinha antecipado, inclusive, nos nossos papos anteriores, e que estão se confirmando e estão tendo um contorno para além daquilo que a gente estava imaginando. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a conferir, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a mais pessoas como você, e mandar os seus comentários, as suas impressões, porque aqui são sempre lidas e são sempre consideradas. E por falar em comentários, é impressionante como é que a partir da carta que o presidente da República fez publicar como sendo uma carta dele, como as pessoas que vinham aqui para o portal, pessoas ligadas ao bolsonarismo, evidentemente, dizer que eu ia ver como é que ia acontecer a partir do dia 7 de setembro, para eu ir para Cuba, para Venezuela, se eu estava com medo. Enfim, essas pessoas desapareceram. Certamente estão muito envergonhadas de terem vindo aqui falar o que elas falaram. E eu também escrevi muitas coisas para essas pessoas também. Enfim, e agora a realidade está sendo mais dramática para essas pessoas do que a vã filosofia poderia imaginar. Gente, no nosso portal, eu vou colocar um vídeo em especial na descrição do nosso vídeo, porque logo abaixo da janelinha, né? Tem sempre algumas informações, você clica ali, sempre eu coloco alguma informação para acrescentar no nosso papo, algum texto de alguém sobre a matéria, enfim. E ali eu vou colocar um vídeo cujo título é 7/9, a grande frustração, o exército de frustrados. Porque eu mostrava para as pessoas que, nesse nosso vídeo que as pessoas que estavam depositando muita confiança no Bolsonaro, elas iam quebrar a cara. O Bolsonaro não tem luz própria, ele não tem vida própria. Ele é uma pessoa que estava ali ascendendo ao poder como um pequeno delinquente, um pequeno batedor de carteira e que quis entrar num grande clube, mexer em grandes estruturas. Só que as estruturas é que mandam de fato no poder. E o Bolsonaro está em vias de ser incinerado, de ser queimado, de ser colocado dentro de uma penitenciária junto com outras pessoas que acreditaram nessa figura, e a gente vai mostrar algumas situações aqui. O que estava para acontecer no dia 7 de setembro estava causando muitas expectativas de várias pessoas. E a coisa ia para um radicalismo, né? Não sei se vai dar para acompanhar aqui, mas eu vou colocar o link para vocês. A Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, estava de fato empenhada em fazer crescer essa ideia que nós estamos diante de uma guerra santa. O Bolsonaro, às vésperas do 7 de setembro, ele publicou vídeos, olha, é a nossa última chance, nós vamos mudar o Brasil, enfim, e as pessoas foram romantizando em cima dessa história. Mal sabiam elas o que iria acontecer. Mas veja aqui o discurso da Cristiane Brasil. Até o sol raiar do dia 7 de setembro, muita merda vai ser jogada no ventilador. Desculpa, gente, é como a mulher aqui, ela escreveu, né? E depois marcharemos sobre o Mar Vermelho, de sangue dos comunistas, para assim como o povo judeu celebrarmos a nossa libertação da escravidão pela ditadura da toga. Dona Cristiane Brasil, eu imagino que a senhora, nesse momento, deve estar aí com os pés repletos, né, de cores vermelhas, porque a senhora deve ter pisado em muito sangue de comunista, né? Tá cheio de comunista para todos os lados, né? A senhora deve ter matado um monte deles, só que a gente não viu. E o pai da senhora deve ficar muito feliz, né? Deve estar muito honrado, né, com o comportamento do presidente da República, muito orgulhoso com a senhora, com as pessoas todas que acreditaram nessa história. O Daniel Silveira deve estar super feliz. Aliás, o Alexandre de Moraes esticou por mais 60 dias o inquérito contra o Daniel Silveira e outros tantos, né? A Sara Geromini, a gente podia, assim, o Zé do Trovão, esse pessoal, está todo mundo muito feliz com tudo que está acontecendo, né? Mas não foi só a dona Cristiane Brasil, não. Eu coloquei para vocês aqui na preparação desses movimentos alguns vídeos de alguns personagens. Esse aqui está numa sequência de vídeos onde as convocações elas estavam assim, talibãs, né? Eu cheguei a fazer um vídeo também quando o Sérgio Reis disse que ia quebrar, que ia fazer isso aqui. Eu falei, olha, isso não vai acontecer, né? Vai terminar em cana. Tá encalacrado lá também, ficou doentinho, foi para o hospital. Esse pessoal fica doente com uma facilidade, é só ver uma sirene que eles pulam para dentro do hospital. Mas esse cavalheiro aqui
fez essa bravata aqui, ameaçando os comunistas, o mundo inteiro, com a força que o Bolsonaro tinha aqui no nosso país. Vamos acompanhar. Essa nação, porque aqui tem 200 milhões de brasileiros machos, cabra macho, sabe, sangue no olho, disposto a qualquer coisa. Então não se atreve não. Dia 7 de setembro você vai saber a força que Bolsonaro tem no Brasil, tá certo? Você vai sentir o ronco da trombeta. Até os que já morreram no inferno vai ouvir o barulho das motas aqui em São Paulo. Realmente, até quem morreu ia ficar com medo do Bolsonaro, com os roncos das trombetas, né? Esse pessoal gosta de umas trombetas, dos negócios meio estranhos assim, né? Mas vamos ver aqui o vídeo publicado por pelo mesmo rapaz hoje, depois da carta supostamente escrita pelo Bolsonaro. A gente vai comentar sobre isso aqui. Vamos ver. Fala aí, meu amigo. Jogou a sua liberdade fora para defender o país, um presidente ao qual traiu a classe dos Zé Trovão, os caminhoneiros, onde hoje grava um vídeo mandando recuar. Peraí, eu fui processado aqui em São Paulo por várias vezes pelo governador, por outras coisas, defendendo o Bolsonaro. Mas agora eu te digo, eu não acredito em Bolsonaro mais. Pode me chamar de traidor, do que você quiser, por canalha. Zé Trovão, Alexandre de Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Solte todos que foram presos e enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente aplaudindo, dizendo: eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu povo, porque você é um frouxo covarde. É isso que você é. Bom, precisa falar mais alguma coisa? Eu concordo com o rapaz, só que ele descobriu bem depois da gente, né? A gente já sabia tudo isso antes dele se manifestar. É outro que também se manifestou antes do 7 de setembro e fazia uma previsão apocalíptica, caso o Bolsonaro sofresse alguma restrição, enfim, ele falava em guerra civil. Vamos acompanhar aqui o antes e o depois também, vamos lá. Vai ter guerra civil nesse país, tá? Não, aqui não tem nenhuma ameaça, não. Quem sou eu para ameaçar? Eu só estou avisando para que quando acontecer, vocês não digam que eu não avisei. Bolsonaro não é Dilma, não. Bolsonaro não é Collor. O povo está com Bolsonaro. Bom, então, se o povo estava com o Bolsonaro não é Dilma, o Bolsonaro não é Collor, o Bolsonaro vai ser o imperador perpétuo do Brasil, né? E aí a gente vê a performance do deputado logo após os últimos comportamentos do Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui. Atenção nesta fatídica nota. A primeira é que está público que esta nota partiu de uma redação feita pelo ex-presidente da República, Michel Temer, responsável pela estadia do déspota Alexandre de Moraes em uma das cadeiras do pleno do STF. Sim, o presidente da República assina a nota do pai do déspota. Sim, o presidente da República permite que a redação seja do pai daquele que colocou o ditador da toga naquela cadeira. Eu tive a minha casa invadida pela Polícia Federal, todos os meus sigilos foram quebrados e nada foi achado. Tive o meu telefone agora sequestrado. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo uma ditadura da toga e o povo foi pra rua pra gritar. E infelizmente, os conselheiros do presidente Bolsonaro o apequenaram. E infelizmente, os conselheiros do presidente Bolsonaro o tornaram pequeno. Leão que não ruge, vira gatinho. Leão que não ruge, vira gatinho. E o gatinho do deputado tá banguelo e tá sem as unhas. Os jornais estão dizendo o seguinte hoje, quase todos, muitos analistas, né? Gente, eu fico impressionado como é que tem analista que não consegue analisar. Isolado, Bolsonaro procura Temer e anuncia recuo. STF é cético. Eles estão dizendo que o Bolsonaro fez um recuo. Gente, o recuo se dá quando existe uma força, né, numa direção e quem está sofrendo a pressão é obrigado a andar para trás e de repente até a fugir.
Quando você tem alguém que está completamente cercado e desarmado, não há que se falar em recuo, há que se falar em rendição, capitulação. E foi isso que o Bolsonaro fez. Algumas pessoas estão dizendo que ele fez um acordo. Acordo do quê? Ele fez tudo errado. O Bolsonaro não tinha a menor chance de ir para lugar nenhum com essa pataquada toda, com essa história sem pé nem cabeça. Eu fico impressionado como tem pessoas que acham que o Bolsonaro é um estrategista, está pensando. Tem gente ainda achando que ele vai fazer alguma coisa. E a gente vai ver aqui uma coisa absolutamente bizarra. O Michel Temer, então, foi mandado ser buscado lá em São Paulo e para escrever essa carta. Aí vem o apoio por trás da carta. Temer faz ponte entre o presidente e Alexandre de Moraes. Na vida real nossa, o que nós temos de pano de fundo é isso aqui, ó. É a inflação chegando a 10%, quase nos 10%, inflação disseminada tem a maior alta em agosto nos 21 anos. E o que isso representa, gente? Por que não há que se falar em recuo do Bolsonaro, que ele está tendo um recuo tático, que ele pode mudar? Ele não pode mudar mais nada. Ele está totalmente desacreditado, como a gente acabou de ver. Essas falas que vocês viram não são falas isoladas. São pessoas que colocaram a seu rosto na reta, a sua cara na reta para poder aglutinar forças para tal transformação. E a Cristiane Brasil e Roberto Jefferson, a gente vai fazer o quê? O que eles vão dizer a partir de agora? E os caminhoneiros? Gente, os caminhoneiros que foram para essa aventura ridícula, estão pagando quase 40% a mais no diesel. Diesel dispara e governo tem pouco espaço de ação. O Bolsonaro começou a desencantar essas pessoas logo pela manhã cedo, quando ele falou no encontro dos BRICS e fez elogios ao Xi Jinping e à China, mostrando que ele de fato não tinha firmeza, não tinha caráter, não tinha nada, porque alguns meses atrás ele estava dizendo que o vírus era chinês, que a guerra bacteriológica estava favorecendo os chineses, enfim. Mudou o discurso, a China passou a ser o país mais bacana, parceiro comercial. Isso deixou essa ala, que eles chamam de ideológica, que eu chamo de ala cúmplice do genocídio que nós tivemos aqui no nosso país, de ala bandida, porque simplesmente distrai o povo brasileiro para que o filhote do Pinochet, o Paulo Guedes, consiga surrupiar ainda mais direitos do povo brasileiro. Enfim, mas fazendo um pequeno parênteses no meio dessa fala que eu fiz agora com vocês, o Paulo Guedes, gente, ele simplesmente é a continuidade do governo Temer na área econômica. Por isso que o Temer está sendo chamado e por isso que é uma pessoa influente. Ele tem ainda várias pessoas dentro do governo Bolsonaro. Ele é um articulador, porque ele foi articulador da banda podre quando ele foi presidente, ele foi articulador da banda podre quando ele era vice-presidente para tentar dar o golpe e conseguiu dar o golpe, e foi o articulador da banda podre na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, e por isso que ele foi lembrado. Ele tem muito poder. E aí, junto ao Bolsonaro, o desesperado, a pessoa que não sabe para onde está indo. O Bolsonaro ontem na live, eu sempre comento as lives do Bolsonaro, né? E deixou patente aqui nessa fala, foi uma hora, gente, de sofrimento de quem assistiu, porque ele estava ali enchendo linguiça, ele não apresentou obra nenhuma, não falou de fato nenhum, ele tentou falar de amenidades, mostrar que não estava nervoso, mas ele estava visivelmente transtornado e embaralhado na sua cabeça, se é possível embaralhar mais alguma coisa na cabeça do Bolsonaro. Mas aí alguém coloca a carta que é atribuída a ele, para ele fazer um comentário ali. E ele se espanta com o tamanho da carta e se espanta ali com o conteúdo da carta, mostrando que ele não tinha o menor manejo, que ele não conseguia nem interpretar aquilo que estava escrito e que a gente vê por isso que não foi uma carta escrita por ele, uma carta totalmente escrita pelo Temer. Vou acompanhar esse trecho aqui. Observem com atenção, gente. Obrigado, mas tudo bem. O carro levanta aqui meio grande, já são 10 litros. Seu carro não. Ele fala, pô, essa carta aqui é meio grande, hein? Ele fica assustado que são 2 folhas. E ele pergunta para o assessor, é isso mesmo? A carta que ele teria escrito, né? Vamos lá. Eu não vou ler, não vai demorar muito. Eu estou vendo aqui que... não tem 10 aqui. Vocês viram a dificuldade dele dar uma olhada na carta que seria dele para escolher um trecho para poder falar para o povo brasileiro? E ele fala mecanicamente, porque não foi uma coisa escrita por ele, obviamente, né? Vamos lá. Quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduz o destino do nosso Brasil. Quer dizer, leu a carta de uma forma absolutamente mecânica. E aí, gente, quando a gente olha o relato dele,
de quem é que ajudou a fazer essa carta, como é que essa carta foi elaborada depois de muitas conversas, muitos intelectos para produzir essa obra para a posteridade, a gente se depara com os colaboradores da carta do Bolsonaro, que não foi escrita por ele, evidentemente. Mas vamos lá. Tá, conversei com o Ciro também aqui, o nosso chefe da Casa Civil, a Flávia Luna, o Pedro, o Jean Ramos, o João Braga Neto, o garoto do Vitor Hugo aqui, o outro garoto ali, o subtenente Hélio, meu irmão, entre tantos outros, o Vuduzinho, até o Vuduzinho conheci aqui hoje. Conversei com toda hora, né? Gente, vocês viram só a relação de personagens que o presidente citou? E apareceu um que a gente não tinha conhecimento, né? Ele conversou com o Vuduzinho. Então, o futuro do Brasil, o chefe de Estado brasileiro foi se reportar à nação, escreveu uma carta histórica, cuja colaboração secreta foi de uma figura chamada Vuduzinho. Então, o que é que vocês podem esperar do governo Bolsonaro, do intelecto do presidente da República? Vocês acham que ele tem luz própria? Que ele fez alguma coisa? Então, gente, não era difícil a gente acertar o que de fato acabou acontecendo no Brasil, a desilusão dessas pessoas e o fim de Bolsonaro. O governo dele daqui para frente, se é que a gente pode chamar de governo, vai ser de enganação. Essas pessoas que ficaram desiludidas com ele não vão mais para motocicletas, não vão mais para a rua gritar artigo 142, não vão mais para a rua pedir a prisão de Alexandre de Moraes. Essas pessoas estão desmoralizadas. Eu tenho pena do cara que fez uma tatuagem na perna com a figura do presidente da República. Esse cara vai fazer o quê? Vai amputar a perna? E, enfim, são as situações que muitas pessoas acabaram sendo capturadas no meio dessa história. Então, é um governo que está descendo, é um governo que vai apenas virar um vácuo para que dentro do Congresso Nacional o Paulo Guedes, o filhote de Pinochet, continue a praticar a pauta entreguista que começou a ser aprofundada com Michel Temer. E até lá a gente vai ter que discutir, debater e tentar antecipar ao máximo a saída do presidente da República. Para isso, todas as manifestações são bem-vindas, elas devem ter a participação de todos nós. E as forças políticas que estão analisando a questão do nosso país hoje têm que ter muita inteligência, muita unidade, muita colaboração, muito desprendimento para poderem todos ajudarem com que o nosso Congresso Nacional paute o mais rápido possível a saída dessa criatura que, como eu digo para vocês, não tem luz própria, não fala por si. Ele fala por um grande sistema, por um grande conjunto de estruturas e que a gente tem que colocar cada vez mais luzes sobre eles, porque são eles, de fato, que têm comandado muitas coisas no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado por vocês estarem aqui. Tchau, gente!